estar com vocês novamente. Queridos, hoje nós comentaremos alguns pontinhos desta segunda lição do terceiro trimestre de 2014, que tem o título O Propósito da Tentação, ok? O texto áureo encontra-se no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A leitura bíblica em classe encontra-se no mesmo capítulo da mesma epístola, versículos 2 e 4, versículos 12 a 15. Eu quero pedir que vocês atentem para o versículo de número 12, que diz o seguinte: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vitória, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Preste atenção: bem-aventurado o varão que sofre tentações, porque quando for tentação, quando for provado, tentação, provado, receberá a coroa da vida, ok? Meus amados, prestem bem atenção numa coisa muito importante. Quando nós falamos bem-aventurado o varão que sofre a tentação, no versículo 12 da epístola a Tiago, no seu primeiro capítulo, nós entramos numa questão paradoxal. É bem-aventurado ou é perigoso tentação? É legal ou é ruim? Posso ou não posso? Pois bem, são duas questões distintas, sendo que uma neutraliza a outra. Entenda, a tentação para quem está no campo de batalha pode ser terrivelmente prejudicial, mas aquele que alcança vitória resistindo o inimigo que trabalha nas nossas fraquezas, em cima, observando nas brechas que abrimos, nós vencendo este adversário, somos por Deus agraciados, como que eu posso dizer? Como um corredor que consegue vencer os adversários e ele alcança o que? Um pódio, uma vitória. Essa é a questão. A tentação, queridos, o único objetivo dela, ao contrário de algumas informações que ouvimos por aí, ela não quer provar ninguém, viu? O objetivo da tentação é afastar você de Deus, levar o homem ao pecado. Esse é um instrumento usado único e exclusivamente por Satanás. Ele utiliza disso contra quem ele quiser, quando ele quiser, porque faz parte dele. Já faz parte dele isso aí. Até o próprio Jesus, ele fez isso, né, com o próprio Senhor. Diz que após Jesus entregar no momento ali de comunhão com Deus 40 dias, ele tentou Jesus, nosso Senhor, que foi um homem provado em todos os pontos, foi vitorioso em todos eles. Aleluias, glória a Deus. Como eu disse antes, Deus nunca usa esse instrumento chamado tentação. Tiago nos diz o seguinte: ninguém sendo tentado, versículo 13, ninguém sendo tentado, diga, de Deus, o Senhor me tentou. Não podemos fazer isso, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É que muitas vezes nós confundimos com o que ocorreu com Abraão, naquele contexto de Gênesis 22 e 4, que diz que Deus tentou Abraão, e depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. A questão ali, querido, estava relacionado ao termo provar, a situação provar. Deus ali provou Abraão. Entenda bem, existem três coisas distintas: tentação, correção e provação. São distintas, tá? Tentação
é de uso único e exclusivo de Satanás. Deus somente corrige e prova. Ok? Traz isso para a sala de aula. Faz um debate sadio, bacana, para que vocês cresçam em instruções, para não cair em contos que não tem vínculo nenhum com a palavra de Deus e nem com a certeza da tua salvação. Ok? Pois bem, queridos, olha o que é importante. Como eu disse, o único objetivo da tentação, ou o único objetivo da tentação é levar o homem para mais longe de Deus. A aprovação de Deus tem o objetivo de aproximar o homem, tá? Aproximar. Porém, a tentação, que é um instrumento trabalhado em cima das nossas brechas, das nossas fraquezas, ela tem um único objetivo de te afastar. Não confundamos o que Tiago quer nos ensinar. Tá certo? Entre na sala e saia da sala sabendo que tentação não é instrumento de Deus. Tá certo? Quando Tiago diz que é bem-aventurado o homem que sofre tentações, ele está relacionando a um contexto mais complexo. Ele está envolvendo nós naquela situação de que, por estar desejando uma vida de santidade em Deus, de separação para uso exclusivo de Deus, somos bombardeados pelas trevas. E como Ele não tem autoridade sobre nós, Ele vai trabalhar em cima das nossas fraquezas. Olha que coisa importante. Como é importante sermos sinceros com Deus nas nossas fraquezas, para que nós conheçamos os nossos defeitos e assim Deus trabalhe em nós. Que coisa linda! Deus é fiel. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Você entendeu? Ceder à tentação que é pecado. Lembra de Davi, nosso irmão? Ele, em determinado momento, ele não resistiu a algumas tentações e, na sua natureza, já desejando aquilo, porque só caímos em pecado porque a nossa natureza deseja. O inimigo percebe essas coisas e se infiltra e nos ajuda a cometer os nossos erros. Pense bem nisso. Traga para a sala de aula, a fim de que os seus irmãos sejam fortalecidos, instruídos e tenhamos força para resistir o inimigo de nossas almas, porque resistindo ele fugirá de nós. Não é verdade? Olha que coisa linda. É possível, querido, nós obtermos vitória sobre nossas tentações. É verdade. É possível obtermos vitória sobre nossas tentações. Por exemplo, nosso querido e amado José, filho de Israel, o que aconteceu com aquele jovem? Teve uma experiência assustadora, mas obteve vitória porque ele fugiu da tentação. Ao diabo nós temos que resistir e ele fugirá de nós. Mas a Bíblia nos orienta que é importante fugirmos da tentação, porque havendo tentação significa que há dentro de nós alguma coisa desejando que é errado, senão não era tentação. Mas Deus foi honrado, glorificado na vida de José, porque ele não aderiu à tentação. Deus também menciona o comportamento de Jó. Era um homem que se afastava do mal. O que isso significa? Que eu e você conseguimos servir a Deus nessa natureza humana. Qual é o passo que devemos dar para que isso aconteça bem em nós? Se alimentarmos o espiritual vence. Mas se alimentarmos o animal carnal, que é a alma dominando o corpo, a nossa natureza carnal vence. Isso é muito importante levarmos em conta.
O tentador de nossas almas, ele, infelizmente, ele tem poderes. Não é onipotente como o nosso Senhor, mas ele pode influenciar muito se não vigiarmos, se não lutarmos. Ele conseguiu enganar, manipular terça parte dos anjos. Você acha que um ser humano como eu e você, tão pequeno, sem a presença de Deus, temos êxito sobre ele? De forma alguma. Pense nisso, leve para a sala de aula, para que o seu irmão e você cresça, para que o seu irmão e você cresça. Lembra lá como eu disse antes, as tentações, elas surgem porque dentro de nós existe uma abertura para um desejo do que é errado. Isso aconteceu lá com Eva e Adão. Você lembra que eles foram tentados naquilo que eles desejaram, não foram tentados naquilo que não existia neles. Pensa nisso, crente, pelo amor da tua vida, analisa isso com muita calma, muita sabedoria, para que Deus seja honrado na sua vida, não com uma postura de santarrão, mas uma postura de alguém santificado pelo Espírito de Deus para uso exclusivo dele, que Deus lhes dê vitória, lhes conceda. Então é um assunto muito importante, não é polêmico, ele é importante, ele é polêmico quando nós não queremos aprender. Mas se você quer aprender e quer se santificar para Deus, esse assunto não será polêmico, será uma bênção na sua vida e te dará capacidade para te ajudar o teu irmãozinho que está fraco, que precisa da ajuda do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês e lhes dê condições. A vontade é de nos envolver nesse assunto que é tão extenso, tem muita coisa importante para nós. Chama o teu professor, ora por teu professor, para que Deus dê sabedoria a ele, dê instrução para você aprender, e também para que o Senhor nos conceda mais tempo para falarmos da palavra dele nas nossas salas de aulas. Amém, queridos? Beijo no coração, Deus abençoe sua vida, que você possa se encher de desejo de conhecer melhor o teu Senhor. Amém? Registre-se lá no nosso canal, inscreva-se, nos envie propostas e ideias, estamos abertos à conversação. Isso aqui não tem o objetivo de tornar-nos em forma alguma pessoas de fama, mas sim alguém útil, pessoas úteis para você, para alguém que quer se envolver com Deus. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe. Quando espero a chuva chega, tu vens com teu vento. Quando espero, tua voz estronda, tu vens com silêncio. Eu espero